Olá pessoal, meu nome é Thiago, mais uma vez gravando vídeo aqui para o canal e hoje eu vou falar sobre mais um assunto relacionado à filosofia, mas antes disso eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o nosso conteúdo que tem o intuito de ajudar as pessoas que gostam também desse tipo de assuntos relacionados à filosofia, literatura, história, que é sobre aquilo que eu falo aqui no canal. Bom, hoje eu vou falar sobre os sofistas, né? Hoje essa palavra é utilizada de uma forma a qualificar pessoas que não que estão mentindo ou que às vezes aplicam um argumento ah, incorretamente, ou aqueles que não estão, na verdade, que não estão buscando a verdade. Enfim, contudo, os sofistas, o papel deles na Grécia, eles tiveram um papel muito importante, tá? Depois é que, após os sofistas, veio a crítica platônica, mas eles tiveram um impacto muito grande no que se refere à cultura da Grécia Antiga, tá? Então, o meu recorte hoje dentro da filosofia é para mostrar o impacto deles na cultura na Grécia Antiga. Bom, sofista quer dizer sapiente ou perito no saber. Com os sofistas é que se tem a origem da educação no sentido estrito da palavra paideia. Foi com sofistas que essa palavra no século IV a.C. e durante o helenismo e o império haverá cada vez mais importância e amplitude no seu significado. Bom, a palavra sofista tornou-se negativa, sobretudo por causa da tomada de posição fortemente polêmica de Platão e Aristóteles. Como havia feito Sócrates, eles sustentaram que o saber dos sofistas era meramente aparente. Ademais, os sofistas não estavam preocupados com a busca desinteressada da verdade, mas possuíam interesse no lucro obtido através dos seus ensinamentos. Ou seja, eles têm um grande impacto, né? Principalmente naquilo que se refere à cultura, à paideia, e depois veio essa crítica platônica, aristotélica, que vocês vão poder ver, por exemplo, num diálogo como o Gorgias. Inclusive há um vídeo no meu canal falando especificamente, explicando esse diálogo, e daqui a um tempo eu quero fazer outro que também está relacionado a um sofista famoso, né? Contudo, apesar da crítica posterior dos filósofos mencionados, o autor Werner Jaeger diz em seu livro Paideia. Bom, Werner Jaeger é um autor alemão, filologista, que ele tem um livro de mais ou menos 1.400 páginas sobre a cultura, sobre a Grécia Antiga, sobre a paideia, sobre a educação. Então eu me baseei, o que eu estou dizendo aqui, nos seus estudos, no Giovanni Reale, que tem uma coleção sobre a história da filosofia. O Werner Jaeger, ele diz o seguinte sobre os sofistas, abre aspas, é, porém, historicamente incorreto e inibe a compreensão autêntica daquela importante época da educação humana sobrecarregá-la de um problema que aparece apenas numa fase posterior da reflexão filosófica. Do ponto de vista histórico, a sofística é um fenômeno tão importante como Sócrates e Platão. Além disso, não é possível concebê-los, ou seja, Sócrates e Platão, sem a sofística. Em razão de os historiadores terem confiado plenamente no julgamento de Platão e Aristóteles, o movimento foi subestimado. Contudo, somente a partir do fim do século XIX foi possível uma revisão sistemática desses julgamentos. Se vocês quiserem obter mais informações sobre uma informação muito mais aprofundada, vão até o Werner Jaeger, que tem um capítulo grande só sobre os sofistas. Com a sofística foi a primeira vez que o aspecto intelectual do homem se situava no centro. Foi daqui que brotou a tarefa educativa que os sofistas buscaram resolver. Só assim se explicam que tenham acreditado poder ensinar a areté. Ao estudar o movimento, nos deparamos com duas modalidades distintas de educação do espírito: a transmissão de um saber enciclopédico e a formação do espírito em seus diversos campos. Bom, é isso que fica bem claro no diálogo Gorgias, que eu fiz um vídeo a respeito disso, uma série. Desde o seu início, a finalidade do movimento educacional dos sofistas não era a educação do povo, mas dos chefes, que também vocês vão ver lá o encontro de Gorgias com Sócrates na casa de Cállicles.
No fundo, não era senão uma nova forma de educação dos nobres. Os sofistas dirigiam-se a um escol e só a ele. Era a eles que acorriam os que desejavam formar-se para a política e tornar-se dirigentes do Estado. Citando novamente aqui o Werner Jaeger, abre aspas, nunca podemos deixar de nos maravilhar diante da riqueza dos novos e perenes conhecimentos educativos que os sofistas trouxeram no mundo. Foram criadores da formação espiritual e da arte educativa que ela conduz. É claro que, em contrapartida à nova educação, precisamente porque ultrapassava o meramente formal e material e atacava os problemas mais profundos da moralidade do Estado, se arriscava a cair nas maiores parcialidades, caso não se fundamentasse numa investigação e num pensamento filosófico rigoroso que buscasse a verdade por si mesma. Foi a partir desse ponto de vista que Platão e Aristóteles impugnaram mais tarde o sistema total da educação sofística e abalaram nos seus próprios fundamentos. Bom, isso vai ficar também muito claro na discussão que Sócrates tem em vários diálogos, principalmente que eu posso me referir ao Gorgias, sobre essa questão se era possível ou não ensinar a virtude a alguém. Ele começa essa crítica falando que os sofistas, na verdade, só queriam angariar dinheiro, quando, na verdade, eles não queriam educar ninguém. Não foi só pelo seu ensino, mas também pela integral atração de seu novo tipo espiritual e psicológico que os sofistas foram considerados como as maiores celebridades do espírito grego de cada cidade, onde por longo tempo deram tom sendo hóspedes prediletos dos ricos e poderosos. Repito, no Gorgias, na casa de Cállicles, é justamente uma reunião onde há pessoas de alto calibre intelectual, né? Então, eles ainda assim eles se direcionavam à classe que pretendia aprender, trabalhar na área dos discursos e serem chefes de estados, conselheiros, enfim. Assim, os sofistas procuraram uma autêntica revolução espiritual, deslocando o eixo da reflexão filosófica da physis, do cosmos ao homem, e aquilo concernente à vida do homem como membro de uma sociedade, centralizaram seus interesses em ética, política, retórica, arte, língua, religião e educação. Com os sofistas, o problema educacional e o empenho pedagógicos erguem ao primeiro plano, adquirindo um novo significado. Assim se tornam propagadores da ideia segundo a qual a areté, a virtude, não depende da nobreza, que até então, inclusive eu falei num vídeo anteriormente sobre a paideia, lá em Homero e Isíodo, tinha essa ligação entre a virtude e a nobreza. Ele vai falar que não depende da nobreza, do sangue e do nascimento, mas se funda no saber, tá? Aqui nós podemos distinguir, segundo Giovanni Reale, 4 grupos de sofistas. Os grandes, famosos mestres, dentre eles Protágoras, que há um discurso platônico sobre ele, e o Gorgias, que é esse que eu fiz uma série de vídeos, que de forma nenhuma estavam isentos de moral e que o próprio Platão o consideravam digno de respeito. A segunda seriam os eristas, que levavam à exasperação o aspecto formal do método, perderam o interesse pelo conteúdo e igualmente pela contenção moral que caracterizava os seus mestres. Terceiro, sofistas políticos, que usavam ideias sofistas em sentido que diríamos hoje ideológico, ou seja, para fins políticos, caindo em excesso de vários tipos, chegando até a teorização da imoralidade. O último seria uma escola especial dos sofistas, que não se identificam com dos mestres da primeira geração e caracterizou como naturalistas, pois opunham a lei positiva à lei natural, privilegiando esta e relativizando aquela. Bom, então, eu acredito que aqui eu finalizo esse vídeo e demonstro, de certa forma, a importância dos sofistas, né? Tirando um pouco aquela visão que nós temos da forma que o vocabulário é aplicado atualmente e mostrando que eles tiveram um grande impacto na educação, especialmente na Grécia Antiga, e que deles é que então brotaram expoentes como Sócrates, Platão, Aristóteles. Bom, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, busque nesses livros que eu disse.
a paideia do Werner Jager e pelo menos o primeiro volume do Giovanni Reale sobre a história da filosofia. Um abraço, até o próximo vídeo.